Quando você ouve a expressão masculinidade tóxica, em que tipo de homem você pensa? Bom, certamente você não imagina o presidente da França, Emmanuel Macron, como um belo exemplar desse tipo aí de estereótipo cunhado pela esquerda progressista mundial, não é mesmo? Porém, acredite ou não, ele foi considerado sim um macho tóxico. Olha só que coisa. Novo macho tóxico da parada, Emmanuel Macron, o presidente progressista da França, né? Olha só que coisa. Você estava pensando que é aquele típico macho alfa, o cara que senta de perna aberta, mastiga de boca aberta e tudo mais? Não, não. Emmanuel Macron é o novo exemplar de masculinidade tóxica, olha só que coisa, não é mesmo? E que é uma coisa bastante curiosa, uma vez que ele tem aquela pegada de soy boy mesmo, né, de garoto sojado, aquela coisa assim meio cool, meio progressista, tem uma esposa que parece mais a avó dele do que a esposa de fato, não combina muito, não faz muito o tipo, não é? Mas foi eleito aí pela esquerda da própria França como o novo exemplar de macho tóxico. Vamos então entender o motivo pelo qual ele recebeu essa nova alcunha. Olha só que coisa. Pessoal, preciso dizer aqui que o meu canal não ganha inscritos, meu canal perde inscritos com frequência, uma coisa assim impressionante. Então, se você gosta dos meus vídeos, do conteúdo que eu faço aqui, se inscreva no meu canal. Se você assiste e ainda não é inscrito, dá essa força e colabora com o meu trabalho, porque a coisa tá complicada mesmo. A gente faz mais pelo amor, pela vontade de expor nossas ideias do que por qualquer outro motivo, porque se fosse pelo retorno, ia ser difícil. Lembrando que a sua melhor colaboração com o meu trabalho é assistir os meus vídeos, porque é essa moeda que o YouTube mais valoriza no final das contas. Mas então o que aconteceu? O presidente Macron foi à final do campeonato de rugby do país, e aí depois que acabou a partida lá, o time venceu e tudo mais, ele foi no vestiário lá conversar com os jogadores, coisa que ele faz também em outros esportes, né? E os jogadores ofereceram então uma garrafa de cerveja para ele, de Corona, olha só, né? A cerveja mais forte do universo, né? E ofereceram para ele beber, ficaram fazendo aquela pressão, e ele virou a garrafa inteira em 17 segundos. Não sei dizer se é um tempo bom, se é uma boa marca, até porque eu não bebo, então eu não entendo muito bem dessas coisas, mas ele virou a garrafa de um gole só, então não é nenhum novato nessa área de bebidas alcoólicas, né? 17 segundos, esvaziou a garrafa lá, e isso foi filmado, foi divulgado na internet, e foi esse vídeo aí que causou todo o reboliço que levou o presidente Macron a ser considerado um macho tóxico. Olha só que coisa impressionante, que falta gravíssima que ele cometeu, não é mesmo? E aí uma política lá da França, que eu não me recordo o nome agora, disse lá que isso é um exemplo, né, um comportamento de masculinidade tóxica. Que coisa terrível, beber uma garrafa de cerveja realmente é coisa de macho tóxico, aquele que prejudica mulheres, aquele que é um problema para a sociedade, uma coisa terrível, abominável, né? Por sua vez, a Associação de Médicos lá da França disse que é um mau exemplo isso aí num país em que milhares de pessoas morrem todos os anos por conta de problemas com bebidas alcoólicas. Olha que coisa impressionante, né? Então, o presidente Macron estaria incentivando um comportamento que é prejudicial para o próprio organismo, para a vida dos franceses no final das contas. Então ele levou sapatada dos políticos de esquerda do país e levou sapatada da Associação Médica Francesa também, por conta desse seu comportamento altamente reprovável. Mas vamos lá, né? Vamos analisar essa situação de uma forma fria, de uma forma lógica. Para começo de conversa, ele estava numa partida de rugby. Vamos lá, rugby não é o esporte mais macho tóxico do mundo, né? Não dá para falar assim que é um exemplo de vigor e masculinidade uma partida de rugby, né? Então a coisa já começa por aí. Por outro lado, cerveja não é a bebida mais pesada, mais forte do mundo. Vamos ser sinceros, uma garrafa de cerveja não mata ninguém, essa é a verdade. A não ser que o cara seja fraco para bebida, tome cerveja e saia dirigindo um carro, bata o carro no muro aí qualquer e venha a morrer dessa forma aí. Mas perder a saúde por conta de uma cervejinha de vez em quando, comemorando o título aí, a vitória do seu time de coração, esse tipo de coisa aí, vamos ser sinceros, não mata ninguém. Isso aí é uma baita tempestade num copo d'água que está sendo feito por esse pessoal aí. Não faz o menor sentido. Ah, o presidente tomou ali
uma garrafa de cerveja, esvaziou uma garrafa de cerveja, está incentivando a masculinidade tóxica, está incentivando comportamentos reprováveis, está incentivando as pessoas a beberem. Pô, eles deviam vir aqui no Brasil. Nosso presidente é um cachaceiro, um pinguço, conhecido, reconhecido mundialmente dessa forma aí, e ninguém está bebendo por conta do Lula. Vamos ser sinceros, né? Isso aí não influencia ninguém no final das contas. Mas essa coisa toda, além de ser muito divertida, é claro, é muito bom ver político esquerdista se ferrando, qualquer político, né? Mas especialmente os esquerdistas, né? Mas além de ser engraçado isso aí, isso nos leva também a refletir a respeito dessa característica da esquerda mundial, especialmente do pessoal progressista, que é essa característica autofágica que eles têm. Eles comem uns aos outros, eles se devoram aí nas redes sociais, nas mídias. Por quê? Qual o motivo leva a esse tipo de coisa acontecer? Diga-se de passagem, com cada vez mais frequência. Aliás, eu já falei sobre isso num vídeo específico aqui no meu canal. Vou ver se eu deixo na descrição do vídeo, se eu posto na aba de comunidades depois, enfim, vou divulgar aí de alguma forma. Mas o grande ponto é o seguinte, a esquerda já percebeu que essa perseguição, esse cancelamento que eles fazem, não cola com a direita mais, ou com todo mundo que não pertence a essa bolhazinha deles ali, esse mundinho fechado em que eles habitam. Então não adianta nada eles ficarem tentando cancelar pessoas de fora dessa bolha aí, apenas para ficarem casos de pessoas virando bebidas alcoólicas publicamente aí, entornando todas, né? Gustavo Lima fez uma live nos tempos de pandemia em que ele encheu a cara. Ali ele encheu a cara mesmo, bebeu igual o profissional, tomando ali na boca da garrafa direto. O cara bebeu ali para ter como alcoólico naquele dia, né? E o pessoal caiu matando em cima dele, a esquerda progressista brasileira cancelando o cara nas redes sociais, macho tóxico, incentivando as pessoas a beber e tudo mais. Acho que teve até uma representação judicial contra ele, alguma coisa do tipo. E o cara não estava nem aí para isso, ele nem se importou com esse tipo de crítica, porque para ele não faz a menor diferença de fato. E esse é o ponto, ele é um cara de direita, mais alinhado a ideias de direita, não pertence a essa bolha progressista. Então esse pessoal nem tenta mais cancelar as pessoas de fora de sua bolha, porque eles sabem que isso aí é uma perda de tempo. As pessoas de fora simplesmente não ligam mais para esse tipo de coisa, para esse tipo de lacração. Então o que eles precisam fazer? Devorar as pessoas de dentro de sua própria bolha, porque no final das contas o grande ponto é esse, né? A moeda, o capital maior que existe nesse pessoal da esquerda progressista se chama encenação de virtudes. Quanto mais virtuosos eles parecerem, eles fingirem ser, melhor, maior o capital deles junto dessa bolha aí. Então eles precisam capitalizar em cima de alguém ensinando virtudes. E como não adianta mais fazer isso na direita, né, com o pessoal de direita, porque eles simplesmente não ligam e a coisa não cola, eles precisam ficar devorando uns aos outros, brigando, discutindo para saber quem é mais progressista, quem é mais ligado a causas de esquerda, a causas progressistas mesmo, quem está mais preocupado com questões sociais, quem está mais preocupado com o próprio comportamento. Então é por isso que a gente vê, por exemplo, Pablo Vittar sendo cancelado aí pela esquerda progressista. Nem ele é progressista o suficiente nessa história. J.K. Rowling, uma conhecida feminista, sendo cancelada pelo pessoal da esquerda progressista também, sendo chamada de homofóbica e tudo mais. Então, não há limites para essa galera. Eles querem se devorar porque só sobrou esse público deles próprios para servir de vítima para o seu ganho de capital progressista, lacrador aí nessa história. Então, é exatamente isso que está acontecendo com o Macron no final das contas. Outros grupos de esquerda progressistas querendo capitalizar em cima dele, devorar a imagem pública do Emmanuel Macron para ganhar o seu próprio capital político, o seu próprio capital esquerdista, progressista, lacrador, encenador de virtudes nessa história aí. Novamente, uma grande tempestade em copo d'água. Ele não fez absolutamente nada demais, uma coisa simples, uma coisa corriqueira, tentou ali se aproximar dos jogadores, do público francês no geral e foi cancelado por conta disso aí. Por quê? A esquerda é autofágica,
ela se engole, ela se devora para aumentar o seu próprio capital político. E é isso, inclusive, que faz a esquerda se desgastar, porque aqueles indivíduos que são menos radicais percebem esse movimento e entendem que todo mundo vai ser cancelado em algum momento, você não vai conseguir ser perfeito para essa gente aí. Então o que acontece? Eles acabam se distanciando desse núcleo radical progressista que vai ficando cada vez menor. A bolha vai ficando cada vez menor e eles precisam se atacar cada vez mais mutuamente, até que, sei lá, sobre ninguém no final dessa história aí, que inclusive é como eu prevejo que vai morrer a esquerda progressista, não vai sobrar ninguém nessa história lacradora, canceladora do pessoal da esquerda. De qualquer forma, não deixa de ser divertido ver o presidente da França, o Emmanuel Macron, aquele cara que fica tentando mandar na nossa Amazônia aqui, tentando ditar regras sobre como nós devemos lidar com a nossa soberania, esse fantoche globalista, esse tiranete francês aí, é divertido ver esse cara se ferrando justamente nas mãos dos próprios progressistas com os quais ele é partidário, né? Sempre muito bom ver esse pessoal se dando mal, se ferrando no caso do Macron, então a coisa é ainda muito mais divertida. Principalmente se nós levarmos em conta que ele está sendo cancelado, está sendo agredido pelo pessoal da esquerda progressista por aquilo que provavelmente é a coisa mais máscula que ele já fez em toda a sua patética vida.